a União, o Fabiano, Santiago Mendes, a Ivna Nogueira, Ivna Gomes Nogueira Santiago, e estamos aqui de igual modo para rogar e invocar as bênçãos de Deus para esta união, que já foi confirmada diante de um representante da sociedade e agora é trazida a Deus para que Ele possa estender a sua mão e dar também a sua bênção, que é aquilo de que mais o cristão tem necessidade. Nesse instante, vamos erguer a Deus uma oração. Eu peço que fiquemos de pé para pedir a direção de Deus e sua orientação para tudo quanto aqui haveremos de fazer. Pai bondoso, Deus santo e amado, justo, compassivo, orgânico, rico em perdoar, em benignidade. Meu Senhor, é na tua presença que entramos agora com alegria, certos de que não somos dignos do teu favor, mas Jesus Cristo morreu por nós, para abrir caminho, para fazermos aceitáveis a Ti, através da fé na Sua pessoa. Guia, portanto, meu Deus, esta reunião, fazendo-a convergir para a glória do Teu nome. Abençoe e sela esta união que aqui é colocada diante de Ti, e que o Senhor possa inspirar cada que há de falar, a entoar cânticos a Ti, e acima de tudo, neste momento, a meditação e reflexão em Tua palavra eterna. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria desde já de fazer a leitura que está na palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, que é um texto pastoral, no qual Paulo se serve de uma metáfora para ensinar coisas à igreja. E a metáfora que ele utiliza é orientada para a união entre um homem e uma mulher. Segunda carta aos Coríntios 11, a partir do versículo de número 1, diz assim: tomara que eles suportassem um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Podem sentar. O texto aqui, acabei de ler, como disse anteriormente, é um texto no qual Paulo quer instruir a igreja de Cristo a ser zelosa para com seus ensinamentos. Mas ele faz alusão a todo o preparo de uma noiva para a união com seu esposo, como sendo uma figura daquela preparação e zelo que aqueles que amam a Cristo devem ter para se apresentar a Ele. Eu irei tomar uma perspectiva que não diverge da de Paulo, mas que segue um caminho inverso. Paulo começa falando do casamento para depois chegar ao ponto que naquele momento mais lhe interessava, que era instruir uma igreja. Eu gostaria de começar pelo relacionamento entre Cristo e a igreja, para dele concluirmos no final algumas coisas sobre o relacionamento que deve haver entre marido e mulher. O texto que nós lemos aqui traz uma preocupação de Paulo. Ele diz que os que o ouvem, os que o leem, deveriam suportá-lo por mais um pouco, o que dá-nos a entender que ele não está falando de um assunto novo, mas de um assunto sobre o qual, em várias oportunidades, já deveria ter falado. E Paulo diz que ele tem que os que seguem a Cristo têm os seus sentidos corrompidos, de maneira que se apartem da simplicidade que há em Cristo. A primeira questão que coloco nessa noite é relacionada a essa expressão, a simplicidade que há em Cristo. Paulo está ensinando-nos que a igreja, no princípio, ela foi uma comunidade simples, não necessariamente no sentido da modéstia, mas ela foi simples no sentido que nós vamos conhecer hoje aqui.
E a preocupação dele era extremamente relevante, porque de fato a história mostrou que passo a passo a comunidade que servia a Cristo foi sempre inclinando-se para sair dessa simplicidade original de modo a precisar ouvir de quando em quando advertências que o homem de Deus ao longo da história fez aparecer por sua graça e misericórdia. E estas pessoas que confiavam em Jesus Cristo não apenas criam nele por um assentimento intelectual, mental, por adesão a uma narração evangélica, por adesão a um credo religioso, mas por uma confiança numa pessoa, na pessoa de Jesus. Todas essas pessoas que, mediante tal confiança, viviam um relacionamento achegado com Cristo. Elas viviam em comunidade. Viviam em comunidade não porque eram obrigadas a isso, mas porque a fé comum as unia, lhes aproximava dos corações. Essas comunidades se reuniam em casas no princípio. Quando o número dos cristãos foi aumentando, necessário era que prédios maiores fossem construídos. No entanto, não se atribuía a esses prédios qualquer valor sagrado. O próprio Jesus já havia dito à mulher samaritana que perguntara ali onde se deveria adorar a Deus, se no templo ou se em cima dos montes. E Jesus disse: chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não no templo, não nos montes, mas em espírito e em verdade. Portanto, a Bíblia focava a atenção de todos na pessoa bendita e excelsa de Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz: ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porque vive sempre para interceder por eles. João diz que ele é o nosso único advogado, que está diante de Deus Pai. E na carta aos Hebreus está dito, no capítulo 8, versículo 1, que ele é o nosso único sumo sacerdote e que este é o ponto principal do Evangelho. A Bíblia não foi escrita para se nos tornar um código moral. A lei que ela traz também já está escrita no coração de todo homem, mesmo dos não cristãos, na medida em que são dotados de uma consciência. A Bíblia não foi escrita apenas para satisfazer curiosidades sobre fatos futuros. Suas narrações apocalípticas são para proclamar o triunfo final de Jesus. A Bíblia não foi escrita para nos acumular com cerimônias e ritos. Ela foi escrita para dar testemunho de uma só pessoa, da pessoa de Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No livro do Gênesis, ele é prometido como descendente de Eva, que viria derrotar a serpente. Lá em Levíticos, ele é apresentado como um sacrifício expiatório, em Êxodo como um sacrifício pascual, um libertador. Lá em Salmos, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Em Provérbios é a sabedoria de Deus. Em Cantares é o noivo amado. Nos profetas é o desejado das nações. Em Mateus, ele é o rei que veio para os judeus. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas é o homem ideal. Em João é o verbo que se fez carne. Em Atos é o cabeça da igreja. Nas epístolas, a toda hora, ele é proclamado como aquele que está sentado à destra de Deus. No Apocalipse é o rei triunfante. Como bem disse João, ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim. O cristianismo é Cristo, pura e simplesmente. Paulo disse: eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esqueço-me do que para trás fica e prossigo adiante. Uma coisa eu faço, ele disse, eu prossigo para o alto, para Jesus. Quando lá na igreja de Corinto, uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Paulo disse: por que vocês estão dizendo isso? Vocês foram crucificados, eu fui crucificado em lugar de vocês. Vocês foram batizados em meu nome, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. E nós não somos senão servos de Deus. Eu plantei, Apolo, o outro pregador, regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Paulo diz que Jesus é da parte de Deus para nós tudo: justiça, sabedoria, santificação e redenção. Ele é tudo. E ele é aberto a todos. Correu de uma cruz de braços abertos, convidando-nos
para ir a Ele, fez um sacrifício completo, o seu braço na cruz está consumado, Ele não está morto, está vivo, para ser invocado, procurado, amado. Mas como eu disse, a igreja ia se desviando disso. Organizações, superstições, tantas coisas que resultaram em tantos incidentes desastrosos ao longo da história da cristandade. E Paulo diz: eu temo que vocês se apartem da simplicidade e pureza que está em Cristo. Paulo diz: para mim viver é Cristo, aos Filipenses ele diz: morrer é lucro. Não sou eu quem vive mais, agora é Cristo que vive em mim. Tão simples. Em uma frase ele diz tudo. E quando nós pensamos no casamento, devemos pensar nisso também. É uma realidade tão simples. São duas pessoas se consagrando uma à outra, esquecendo muitas coisas para trás, esquecendo muitos projetos pessoais, individuais, para construir com o outro um projeto junto. Assim como para seguir a Cristo, a gente tem que esquecer muita coisa para trás. Também na hora de casar, muita coisa tem que ser deixada para trás. Assim como no sentido espiritual, o cristão é alguém que escolheu fazer de Cristo sua vida. Também a pessoa, quando casa, sem que Jesus esteja afastado disso, pelo contrário, está incluído nisso, ela escolhe fazer da sua família uma prioridade, até porque Deus assim o estabeleceu. Honrado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas quanto aos que praticam a fornicação e o adultério, diz a Bíblia: Deus nos julgará. Portanto, a Bíblia é clara em falar do casamento como alguma coisa semelhante a essa simplicidade que é Cristo. Por que tantos casamentos se desmantelam, se desajustam, se desestruturam? Porque começam, às vezes, homem e mulher tão apaixonados, com tantas promessas recíprocas, com tanta disposição de renúncia, de abnegação, com uma auréola de tanta felicidade e romantismo, que depois dessa simplicidade vai acabando. A profissão vai se tornando mais importante que a família para alguns. Eu vos digo uma coisa: a profissão é boa, e boa na medida em que ela dá condições aos cônjuges de terem provisão para a família. Mas na medida em que a profissão estiver impedindo o casamento de ser melhor, de ser feliz, é preciso não desistir dela, porque é impossível, mas recuar um pouco. Na hora que outras coisas forem tomando a frente do casamento, é preciso lembrar-se da simplicidade de origem, da simplicidade do começo. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade hedonista, uma busca irrefreada de prazeres. Por isso que as pessoas também, com tão pouco tempo, abandonam os seus compromissos e relacionamentos, porque desejam prazeres novos, como se a vida fosse orientada apenas pelo prazer e esse prazer se realizasse. Há pessoas que estão trocando até a orientação sexual para experimentar o outro lado. E neste mundo de busca de experiências novas, as drogas estão se apresentando como uma opção para muitos jovens. Mas é preciso voltar à simplicidade. Prazer fora de ordem transforma-se em desprazer e infelicidade. Que as drogas o digam, que as aventuras que destruíram lares o digam. Portanto, o desejo que tenho é que Fabiana, Lívia, como também todos os casais que estão aqui, se mantenham na simplicidade de origem. Ouçam a exortação de Paulo, eu lembro que vocês abandonem a simplicidade. Quando a vida tornar-se demasiadamente complexa, quando os olhos se dividirem em várias direções, lembremos-nos das prioridades. Jesus uma vez disse: se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Ele disse isso no sermão do monte, porque ele queria dizer o seguinte: simples é estar o corpo composto, complexo. Se
Se o teu olhar for unidirecional, se você olhar só para Deus, você arrasta para a luminosidade, para a bênção, todo o seu corpo, quer dizer, toda a sua vida. Também, quando um casal olha um para o outro, irradia luz, os valores familiares se consolidam. Se alguém quer ter um casamento feliz, tem que estar disposto a perder oportunidades. Perder a oportunidade por uma oportunidade melhor. Tem que estar disposto muitas vezes a sacrifícios imensuráveis por uma coisa que vai valer a pena. Um casamento feliz, Lutero disse isso uma vez, não tem outra coisa que a ele se aceder, senão o próprio céu. Uma família feliz é uma antecipação do céu. Que os casais se mantenham na simplicidade original e que aqueles que professam amar a Deus busquem também em Cristo somente dele, sua completude, seu refúgio e sua fortaleza. Nesse momento, vamos mais uma vez fazer uma oração e desta feita para que esta mensagem possa encontrar um lugar nos corações dos presentes. Amantíssimo Deus e soberano Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva, verdadeira e tudo quanto diz, promete, e pelas tuas orientações que são para o nosso bem. No mundo, meu Deus, de tanta tecnologia, informação, informatização, no mundo dividido em tantos interesses, que pessoas, ó Pai, estão com múltiplos canais na sua televisão, trocando de um para o outro a toda hora, entrando na internet, trocando a imagem do visor a toda hora. Que nós possamos, ó Deus, perceber que não é nessa multiplicidade irrefreável que há, meu Deus, felicidade, que há estabilidade. É, meu Deus, na unidade em torno daquilo que vale a pena. E o casamento, Senhor, vale a pena, porque o Senhor o instituiu, porque o Senhor o abençoou e por meio de Cristo o escolheu para representar o relacionamento eterno que haverá de haver entre Cristo e a igreja. Abençoa todos aqueles que estão aqui e que esta palavra encontre lugar guarido em seus corações, como uma semente que chega ao solo fértil e produz o seu resultado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos dar oportunidade aos noivos para que reafirmem diante daqueles que estão aqui presentes os seus votos de fidelidade e amor recíproco. Nesse momento, eu diria talvez o microfone ser utilizado. Fabiano pode se valer agora para dizer, para confirmar o voto que nós vamos mencionar. Fabiano Santiago Mendes está disposto a prometer diante de Deus destas testemunhas, assim como prometeste perante as autoridades civis, que tomas a esta mulher Ivna Gomes Nogueira Santiago por tua legítima esposa, para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio? Sim. Prometes amá-la, honrá-la, consolá-la e conservá-la tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela, enquanto vamos viver? Sim. Ivna Gomes Nogueira Santiago, estás disposta a prometer diante de Deus destas testemunhas, assim como prometeste perante as autoridades civis, que tomas a este homem, Fabiano Santiago Mendes, por teu legítimo esposo, para viveres com ele, segundo foi ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio? Prometes amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo, cuidar dele tanto na enfermidade como na saúde, na prosperidade e no sofrimento, e te conservares exclusivamente para ele, enquanto vamos viver? Sim. Nesse momento, nós vamos convidar o noivo Fabiano, que vai entoar o cântico.
dizer as seguintes palavras: